Talvez o que mais te machuca não seja aquilo que fizeram contigo, mas sim a percepção de que estiveste verdadeiramente presente. Não ofereceste um amor pela metade. Não apareceste de forma casual. Entraste naquela relação com o coração inteiro, com vontade de impedir que tudo desmoronasse, com a convicção de que se fosse suficientemente paciente, compreensivo e capaz de perdoar, no final tudo ficaria bem. E foi exatamente por teres aparecido dessa maneira que não percebeste que estavas a desaparecer lentamente dentro do próprio papel que desempenhavas. Tornaste-te aquele que escuta, aquele que mantém o ritmo, aquele que acalma, aquele que conserta, aquele que cede. Ninguém te pediu explicitamente para fazeres isto, mas dia após dia fizeste-o na mesma. Porque se não o fizesses, tudo se desmoronaria. Um narcisista não precisa de ti da forma como um ser humano precisa de outro. Precisa de ti como uma âncora para não ter de enfrentar a si mesmo. Quando se sente ansioso, és tu o lugar onde descarrega essa ansiedade. Quando se sente vazio, és tu quem o ajuda a sentir que ainda tem valor. Quando não sabe quem é, tornas-te o espelho que reflete uma versão de si mesmo que parece suficientemente forte, suficientemente importante, suficientemente aceitável. E a verdade dolorosa é esta: fizeste tudo isso não porque fosses fraco, mas porque eras capaz de amar profundamente e suportar profundamente. Depois, num determinado dia, não porque tivesses deixado de amar, mas porque estavas esgotado, começaste a recuar. Chega de discussões, chega de explicações, chega de tentar manter tudo nos eixos. Simplesmente deixaste de estar presente da mesma forma. E nesse momento exato, o que começou a ruir não foi a relação, mas o mundo interior deles. Porque quando deixas de ser o espelho, eles deixam de conseguir ver-se a si mesmos. Quando deixas de regular as emoções deles, são forçados a enfrentar o caos interior. Nas profundezas da psicologia, como Jung uma vez sugeriu, uma pessoa pode evitar a sua sombra durante muito tempo, até não restar ninguém para carregar por ela. A tua ausência não os destrói de forma dramática. Não é um golpe, é uma retirada de apoio. E quando afastas as mãos, a estrutura que antes se mantinha erguida através do teu sacrifício silencioso começa a revelar a sua fragilidade. O que eles não conseguem tolerar não é perder-te, mas sim perder o amortecedor entre eles próprios e o vazio interior. E se te perguntas por que é que o teu silêncio sozinho os perturba tão profundamente, talvez a resposta esteja aqui. Nunca foste apenas um amante. Eras aquilo que os impedia de terem de enfrentar a si mesmos. Primeira parte. A ausência ativa o vazio narcísico. Quando te afastas daquela relação, o que é ativado não é a memória de ti, mas um vazio que existia muito antes de aparecer. Este vazio não foi criado pela separação. É simplesmente exposto pela primeira vez enquanto estavas lá. Foi mantido adormecido pela rotina, pela presença, por ter sempre outra pessoa fora de si mesma a desempenhar a função de estabilização. Quando já não estás presente, o espaço interior deles expande-se repentinamente, não de forma curativa, mas de maneira a fazer o ego perder a orientação. O que lança um narcisista no pânico não é a solidão no sentido emocional, mas a perda de uma estrutura interna na qual se apoiar. Para muitas pessoas, estar sozinho pode parecer triste. Para eles, estar sozinho significa perder a âncora. Quando não há ninguém a reagir, ninguém a escutar, ninguém a atuar como superfície de ancoragem emocional, a mente deles começa a escorregar. Os pensamentos deixam de estar contidos pela performance. As emoções deixam de poder ser descarregadas para fora através da manipulação. E nesse silêncio surge uma sensação muito específica. Uma sensação de ausência de peso, como se nada os mantivesse firmes dentro de si mesmos. Este vazio não assume a forma de tristeza ou arrependimento. Assume a forma de um vazio inominável. Não dói de forma a trazer lágrimas, mas de forma a desorientar. É silencioso, mas persistente. Empurra-os para uma busca constante. Novas pessoas, novos estímulos, novos conflitos, nova atenção. Não para amar, mas para evitar cair num estado sem reflexo.
E é por isso que temem estar sozinhos mais do que temem perder-te. Porque perder-te é perder uma pessoa, enquanto estar sozinho é perder todo o sistema de suporte interno. A um nível mais profundo, é quando o processo que Carl Jung descreveu como o regresso da sombra começa a operar. A sombra não emerge quando existe uma fonte constante de luz externa. Ela ergue-se quando essa luz desaparece. Foste outrora uma fonte refletora de luz, não num sentido nobre ou idealizado, mas num sentido psicológico muito concreto. Absorveste, regulaste, suavizaste as arestas que eles não queriam ver. Quando te afastas, a sombra não tem onde se esconder. Se reconheces este papel pesado, escreve âncora nos comentários. E o que foi reprimido durante demasiado tempo sempre encontra o caminho de volta, não como convite para curar, mas como pressão. A partir daqui, desenrola-se um paradoxo energético. Aquilo mesmo que costumavam usar para evitar a si mesmos, torna-se a força que os empurra para o confronto. O teu silêncio não carrega a energia do ataque, mas carrega a energia da não intervenção. E é precisamente esta não intervenção que expõe toda a instabilidade. As emoções que antes eram descarregadas em ti, agora não têm para onde ir. As histórias que eram contadas para preservar uma imagem, agora não têm ouvinte. Os papéis que outrora tinham audiência, agora ficam vazios. E dentro desse espaço, a sombra volta-se contra o seu proprietário, manifestando-se como inquietação, obsessão, compulsões para controlar ou escaladas inconscientes no comportamento. O que importa compreenderes é isto. Este processo não tem nada a ver contigo seres mais importante do que qualquer outra pessoa. Tem tudo a ver com o facto de teres outrora mantido o equilíbrio para uma estrutura que não conseguia equilibrar-se a si mesma. Quando te afastas, o sistema não colapsa porque é atacado, mas porque nunca foi autossustentável desde o início. É por isso que não conseguem escapar, não porque ainda ocupes a mente deles, mas porque deixaste a posição de absorver a sombra, forçando-os a enfrentar a parte que passaram a vida inteira a evitar. Se há uma coisa que deve ser declarada claramente, é esta: não ativaste a dor deles ao partir. Simplesmente deixaste de carregá-la por eles. E quando esse fardo regressa para onde pertence, o pânico que se segue não é punição, mas a consequência inevitável de um ego que nunca aprendeu a permanecer em paz consigo mesmo. Segunda parte. Por que não conseguem escapar? Podes deixar uma relação. Podes mudar o teu número de telefone. Mudar de cidade, mudar o teu ritmo de vida. Mas há uma coisa que um narcisista não consegue deixar para trás contigo: a estrutura psicológica dentro da qual vive. E é aqui que o paradoxo começa. És tu quem parte silenciosamente. No entanto, são eles quem permanece preso, não nas memórias de ti, mas dentro de um sistema interno que só funciona quando alguém de fora o está a manter firme. Uma das razões mais profundas pelas quais não conseguem escapar reside no fenômeno da inconstância objetal, a incapacidade de manter uma imagem interna estável de outra pessoa, quando essa pessoa já não está presente. Para alguém com uma estrutura saudável, a ausência não apaga o vínculo interior. Mas para um narcisista, quando já não estás lá para os refletir, a imagem de ti não pode ser mantida de forma estável. Torna-se distorcida e fragmentada, às vezes idealizada, às vezes negada, às vezes empurrada para uma zona obsessiva vaga. E é esta instabilidade que impede a mente deles de fechar o capítulo. Não porque sintam a tua falta emocionalmente, mas porque o sistema cognitivo deles não consegue processar a tua ausência de forma limpa. A imagem de ti fica presa num estado flutuante, nem totalmente presente, nem totalmente integrada, nem completamente liberada. Isto cria uma perturbação psicológica constante. Não saudade no sentido tradicional, mas uma incapacidade de estabilizar o que já não está fisicamente presente. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais tentam fixar-te na mente, mais a imagem escorrega. E esse deslizar produz uma forma muito específica de inquietação. Ao mesmo tempo, existe outro mecanismo em funcionamento. O que em psicologia profunda se chama desregulação narcísica. Quando estavas presente, funcionavas como um regulador externo para estados internos que eles não conseguiam estabilizar sozinhos. A tua presença permitia-lhes descarregar ansiedade,
projetar emoções, manter uma sensação superficial de coesão. Quando te afastas, esse sistema regulatório externo desaparece. E como nunca desenvolveram uma capacidade interna de autorregulação, começam a sentir-se profundamente desorganizados. A ansiedade aumenta sem lugar para ser descarregada. As emoções flutuam sem um contentor externo. O sentido de si mesmos torna-se instável sem validação constante. Isto não é amor, é dependência estrutural. E quando essa estrutura é removida, não leva ao luto saudável, mas ao pânico estrutural. O que tentam recuperar não és tu como pessoa, mas sim a função que desempenhavas. A função de espelho, de regulador, de âncora, de superfície sobre a qual podiam projetar sem terem de integrar. E aqui está a parte crucial. Não conseguem simplesmente encontrar outra pessoa para preencher essa função imediatamente. Porque a desregulação que sentem quando partes expõem algo que esteve escondido durante muito tempo. Uma fragilidade fundamental na forma como se relacionam consigo mesmos. Uma incapacidade de existir sem reflexo externo constante. Por isso ficam presos. Não porque te amem de forma única, mas porque a tua partida revelou uma lacuna que sempre esteve lá, mas que estava disfarçada pela tua presença. E essa lacuna não pode ser preenchida por outra pessoa, até que enfrentem o que está por baixo, o vazio que sempre evitaram. Terceira parte. O que o teu silêncio força a subir à superfície. Existe um momento específico que marca a mudança. É quando deixas de responder. Não por raiva, não por vingança, mas simplesmente porque já não tens energia para continuar a dar explicações, a defender-te, a tentar fazer com que alguém veja o que não quer ver. E nesse momento, algo dentro deles começa a mudar. Não imediatamente, mas gradualmente. O silêncio que ofereces não é passivo, é ativo. Não carrega ruído, mas carrega presença. Presença de limites, presença de recusa, presença de alguém que já não está disponível para jogar o jogo anterior. Essa mudança energética é sentida por eles de forma visceral. Não como uma conversa que terminou, mas como uma estrutura que se reconfigurou. E dentro dessa nova configuração, algo que sempre foi mantido afastado começa a emergir. A própria sombra que projetavam em ti. Jung descreveu a sombra como a parte de nós que reprimimos, negamos ou projetamos nos outros, porque não conseguimos integrá-la conscientemente. Para o narcisista, a sombra contém tudo o que ameaça a imagem idealizada que mantém de si mesmos. Vulnerabilidade, vergonha, inadequação, dependência, medo. Quando estavas presente, essas partes eram constantemente projetadas em ti. Tornaste-te o repositório das suas inadequações. Se havia conflito, eras tu quem era demasiado sensível. Se havia distância, eras tu quem não entendia. Se havia dor, eras tu quem exagerava. A sombra deles era mantida à distância através da tua absorção constante. Mas quando te afastas, esse mecanismo de projeção pede o alvo. A sombra já não tem para onde ir. E quando não há ninguém para absorvê-la, ela vira-se para dentro. Não como autoconsciência, mas como pressão. Pressão que se manifesta de muitas formas. Inquietação inexplicável. Impulsos para controlar. Escaladas súbitas de comportamento. Procura obsessiva de novas fontes de validação. O que está a acontecer internamente é que estão a ser forçados a encontrar-se consigo mesmos numa forma que sempre evitaram. E essa forma não chega como revelação pacífica, chega como desorganização. Porque nunca desenvolveram a capacidade de estar com a sua própria sombra sem a externalizar. Do teu lado, isso pode manifestar-se de formas estranhas. Podem começar a tentar restabelecer contato, não porque mudaram, mas porque a pressão interna se tornou insuportável. Podem há escaladas no comportamento, tornando-se mais agressivos, mais sedutores, mais imprevisíveis. Podem procurar novas pessoas rapidamente, não por amor genuíno, mas para reconstruir a função regulatória que perderam. Mas aqui está o que precisas de entender. Nada disto é sobre ti pessoalmente, é sobre a função que desempenhavas. És intercambiável na mente deles, não porque não importes, mas porque o que importa é a estrutura, não a pessoa. Qualquer um que possa desempenhar a função de espelho, regulador, absorvedor, servirá. E esta é uma das realizações mais libertadoras e simultaneamente mais dolorosas. Não foste amado pelo que és.
Foste usado pelo que poderias fazer, e quando paras de fazer isso, o sistema entra em colapso, não porque perderam algo insubstituível, mas porque perderam um mecanismo através do qual evitavam a si mesmos. O teu silêncio, portanto, não é crueldade, é remoção de apoio estrutural, e quando esse apoio é removido, tudo o que foi mantido à distância começa a empurrar para a superfície. Não porque tu o causaste, mas porque sempre esteve lá, esperando por um momento em que não houvesse ninguém para o carregar. Quarta parte, quando a estrutura interna deles se torna visível. Há um aspecto deste processo que raramente é discutido, mas que é fundamental. O momento em que a desorganização interna deles se torna visível de forma externa. Não para ti, porque já não estás lá para testemunhar, mas para os outros ao redor deles. Quando a função regulatória que fornecias desaparece, começam a exibir padrões que antes eram contidos pela tua presença. Podem tornar-se visivelmente mais instáveis. As suas relações com outros começam a mostrar as mesmas fraturas que mostravam contigo, mas agora de forma mais rápida e menos disfarçada. Isto acontece porque o sistema de compensação que construíram em torno de ti já não está operacional. E sem esse sistema, a fragilidade subjacente fica exposta. Podem intensificar comportamentos de controlo com outras pessoas. Podem iniciar ciclos rápidos de idealização e desvalorização. Podem demonstrar raiva desproporcional em situações menores. Para os observadores externos, isto pode parecer uma mudança repentina. Para ti, que viveste dentro dessa dinâmica, é simplesmente a manifestação externa de algo que sempre esteve presente, mas que estava escondido. A diferença é que agora não há ninguém a absorver a pressão, então ela distribui-se pelo ambiente ao redor deles. Este é o momento em que, se houver pessoas próximas a eles que tenham consciência psicológica, podem começar a ver o padrão. Podem notar a incapacidade de manter relações estáveis. Podem observar a dependência excessiva de validação externa. Podem reconhecer a ausência de autoconsciência genuína. Mas há algo importante a entender. Mesmo quando essa fragilidade se torna visível, não significa que eles a reconheçam. A estrutura defensiva do narcisismo é profundamente resistente à autoconsciência. O que parece óbvio de fora permanece invisível de dentro. Eles podem sentir a desorganização, mas atribuem-na a causas externas. És tu quem partiu. É o mundo que não entende. São os outros que são inadequados. Esta externalização constante é o que os mantém presos. Porque enquanto a causa da sua dor for sempre externa, a solução também terá de ser externa. Nova pessoa, novo ambiente, nova história. E o ciclo repete-se. Não porque escolham conscientemente, mas porque a estrutura interna não permite outra coisa. Do teu lado, isto significa algo muito importante. Qualquer esperança de que a tua partida os acode para a autoconsciência é, na maioria dos casos, ilusória. Não porque sejam más pessoas, mas porque a estrutura psicológica através da qual operam não permite esse tipo de insight sem intervenção profunda e vontade própria. A tua partida não os transforma. Simplesmente remove o amortecedor que escondia a transformação que sempre foi necessária. E se essa transformação vai acontecer ou não, não depende de ti. Depende exclusivamente da capacidade deles de enfrentarem a si mesmos, o que é algo que tu nunca pudeste fazer por eles. Quinta parte. A individuação começa quando deixas de orbitar. Existe um ponto de viragem que acontece não quando partes, mas quando paras de orbitar em torno deles dentro do teu próprio mundo interno. Este é o momento em que a verdadeira individuação começa. Jung descreveu a individuação como o processo de tornar-se quem realmente se é, separado das projeções, expectativas e estruturas externas que te definiram. Para quem saiu de uma relação narcísica, a individuação não começa com a separação física. Começa quando a separação psicológica finalmente acontece. Podes ter saído há meses, mas ainda estares a orbitar. Ainda a perguntar-te o que estão a fazer, se pensam em ti, se percebem o que perderam. Ainda a medir o teu valor pela reação deles. Ainda a sentir uma ligação invisível que te puxa de volta para a órbita deles. Este é o estágio intermédio. Fisicamente separado,
mas psicologicamente ainda entrelaçado. A individuação real acontece quando essa órbita se quebra. Quando acordas um dia e percebes que não pensaste neles. Não porque te estás a forçar, mas porque a energia simplesmente já não flui nessa direção. A carga emocional que costumava estar ligada a eles começa a dissipar-se. As perguntas que pareciam urgentes tornam-se irrelevantes. Este é o momento em que algo crucial muda. A energia que costumava ir para fora, tentando decifrar, compreender, mudar ou reagir a eles, começa a voltar para dentro. E quando essa energia volta para dentro, cria espaço para algo que estava muito adormecido: a tua própria presença contigo mesmo. Inicialmente, esse espaço pode parecer estranho. Estiveste tão habituado a viver em modo reativo que estar simplesmente contigo, sem urgência externa, sem drama para gerir, pode parecer vazio. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço onde podes começar a reconstruir a relação mais importante, a relação contigo mesmo. É neste espaço que começas a notar coisas que foram suprimidas durante muito tempo. Gostos que puseste de lado, interesses que abandonaste, limites que deixaste de honrar, sonhos que adiaste porque a tua vida tinha de girar em torno de outra pessoa. E lentamente, muito lentamente, começas a trazer essas coisas de volta. Não de forma dramática, mas de formas pequenas e consistentes. Voltas a fazer coisas que gostaste antes. Passas tempo sozinho, sem te sentires solitário. Tomas decisões baseadas no que tu queres, não no que evitará conflito. Defines limites sem precisar de justificá-los. E cada uma dessas pequenas ações é um ato de individuação. Ao mesmo tempo, algo muda na forma como te relacionas com os outros. Já não procuras preencher o vazio deixado pela relação anterior através de outra pessoa. Já não aceitas dinâmicas que te exijam desaparecer. Já não confundes intensidade com intimidade. Porque agora tens uma referência interna. Sabes como é estar contigo mesmo. E nada que exija que abandones isso vale a pena. Este é o ponto onde a dinâmica de poder muda completamente. Antes, tinham poder sobre ti porque a tua estabilidade dependia deles. Quando estavam satisfeitos, sentias-te bem. Quando estavam descontentes, entrava o caos. Mas agora que a tua estabilidade já não depende deles, esse poder dissolve-se. Podem tentar restabelecer contato. Podem escalar comportamentos. Podem alternar entre sedução e hostilidade. Mas quando essa energia volta para dentro, cria uma pressão que eles não sabem onde colocar. Podes não testemunhar tudo o que está a acontecer dentro deles, mas sentes a diferença. Já não estás a ser puxado para dentro disso. Este é o momento em que a tua individuação começa a manifestar-se na vida cotidiana. Não através de grandes conceitos, mas através de mudanças muito reais. Dormes melhor, paras de verificar o telefone com o coração apertado. Consegues sentar-te em silêncio sem precisar de o preencher. Começas a devolver a tua energia ao teu corpo, ao teu trabalho, ao teu ritmo, às coisas que foram adiadas porque a tua vida tinha de orbitar outra pessoa. Paras de viver em modo de reação. Começas a viver em presença. O que importa é isto. A tua libertação não vem deles te libertarem. Vem de já não precisares da libertação deles. Quando paras de estar à beira do mundo deles, paras de observar cada movimento para medir se ainda importas. Sais completamente da velha estrutura de poder, e do outro lado dessa estrutura não há regozijo, não há vingança, apenas um sentimento muito silencioso. Escreve soberano nos comentários se hoje escolhes a ti mesmo. Regressei a mim mesmo. Se há um sinal mais claro de que realmente partiste, não é que eles parem de pensar em ti, mas que tu pares de girar à volta deles dentro do teu próprio mundo interior. A partir desse momento, o desequilíbrio troca de lugares. Eles permanecem presos no esforço de restaurar o poder perdido. E tu, sem precisar de vencer, sem precisar de provar nada, começas a entrar num espaço de vida onde nada tem de ser controlado para existir. Sexta parte. O silêncio não é crueldade, é soberania. Em algum momento, vais entender algo muito diferente do que outrora acreditaste. O teu silêncio nunca foi um ato contra eles.
Não é punição, não é vingança sutil e não é uma forma de os fazer sentir algo. O silêncio é simplesmente o momento em que paras de participar numa estrutura relacional que existia à custa da tua estabilidade interior. E quando te afastas dessa estrutura, o que colapsa não é amor, é poder. Na psicologia profunda, especialmente através das lentes de Jung, o poder da persona existe apenas enquanto as reações externas a mantêm viva. Quando a reação desaparece, a persona não é atacada, é privada de alimento. A sombra já não pode ser empurrada para fora para outra pessoa absorver. Então, regressa para onde pertence. E nesse ponto, o teu silêncio já não é pessoal. Torna-se um limite vivo, uma declaração sem palavras de que já não estás disposto a trocar a tua paz para que uma ilusão possa continuar de pé. Pode haver momentos em que te perguntes se estás a ser demasiado frio, se deverias dizer mais uma frase adequada. Mas olhe atentamente. Cada palavra que usaste no passado tornou-se combustível para um ciclo sem fim. O silêncio, em contraste, não lhes dá nada para distorcer, nada a que se agarrar. Não fecha a porta com violência, fecha a porta com não interferência. E esse é o tipo de porta que não sabem como abrir. Quando te tornas silencioso desta forma, algo crucial acontece. Devolves o poder ao seu lugar legítimo. Paras de regular as emoções de outra pessoa. Paras de ser o espelho que tem de refletir. Paras de ser a superfície sobre a qual a sombra deles desliza. Tornas-te uma pessoa soberana, já não precisando de validação de um lugar que não te pode dar verdade. E nesse momento, o silêncio deixa de carregar a cor da perda e começa a carregar a cor da liberdade. No final, talvez a pergunta mais profunda não seja se eles conseguem suportar a tua ausência. A pergunta mais profunda é esta: consegues tu suportar ficar contigo mesmo? Chega de perseguir, chega de explicar, chega de esperar. Apenas uma presença enraizada, onde não precisas de ninguém mais para confirmar que existes. E quando permaneces aí, cada pergunta sobre eles torna-se lentamente desnecessária. Não porque vences, mas porque já não estás no jogo. Sétima parte. Quando a pergunta sobre eles deixa de ser a tua pergunta. Há um movimento subtil que fecha toda esta jornada e não chega como um clímax. Chega como quietude interior. Um dia percebes que já não te perguntas o que estão a pensar, o que estão a fazer ou se percebem o que perderam. Não porque obtiveste uma resposta satisfatória, mas porque essa pergunta já não tem poder sobre ti. O teu mundo interior deixa de girar em torno de decifrar outra pessoa. Começa a girar em torno de viver. Isto não é indiferença. É uma mudança profunda no centro de gravidade. Outrora colocaste o centro da tua vida fora de ti mesmo, nas reações deles, nos sentimentos deles, na capacidade deles de mudar. Agora esse centro regressa para onde pertence. O teu corpo, a tua respiração, as tuas escolhas. Os silêncios que outrora te aterrorizavam tornam-se espaços de restauração. As noites que outrora pareciam pesadas começam a parecer seguras. Já não precisas de saber nada sobre eles para te sentires bem. Na psicologia profunda, como Carl Jung sugeriu, a verdadeira maturidade não vem de derrotar a sombra, mas de deixar de ser governado por ela. Quando paras de absorver, paras de refletir, paras de regular, a sombra regressa ao seu lugar legítimo e tu, sem qualquer esforço dramático, sais do antigo ciclo. Não porque sejas mais forte do que eles, mas porque já não participas no mecanismo que outrora os alimentava. Se há uma verdade final para levar adiante, é esta. A tua ausência nunca foi uma declaração contra ninguém. Foi um compromisso contigo mesmo. Um compromisso de que já não vais transformar a tua presença na condição que impede outra pessoa de enfrentar a si mesma. Um compromisso de que o amor a partir de agora não vai exigir que desapareças. E a partir deste ponto, o que acontece com eles já não é tua responsabilidade. Não porque sejas insensível, mas porque completaste a tua parte desta história. O resto, se há algum resto, pertence a eles e à relação deles consigo mesmos. E tu continuas a caminhar para a frente, sem carregar vitória, sem carregar ressentimento, apenas uma verdade simples e poderosa. Escolheste ficar contigo mesmo.
Se há uma coisa que tem de ficar gravada em ti depois de toda esta jornada, é uma verdade simples que é difícil de aceitar. Não partiste para os magoar. Partiste porque ficar estava a custar-te a ti mesmo. Tudo o que acontece depois, a instabilidade deles, a obsessão deles, as escaladas deles, o silêncio cheio de conflito, não é uma medida do teu valor, e não é prova de amor mais profundo. É simplesmente a consequência natural de uma estrutura que vivia da presença de outra pessoa perder subitamente a sua fonte de nutrição. Não precisas de os compreender totalmente para seres livre. Não precisas que eles percebam nada para que o teu caminho esteja completo. A única coisa de que precisavas, e a coisa que fizeste, é parar de sacrificar a tua paz para manter uma ilusão viva. Quando te tornas silencioso, não estás a abandonar ninguém. Estás simplesmente a parar o abandono de ti mesmo. E esse é o limite mais importante que alguma vez estabeleceste. Podem nunca admitir o que aconteceu. A história que contam sobre ti pode nunca corresponder à verdade que viveste. Mas agora, isso já não importa, porque saíste do papel que precisava de ser compreendido, defendido e validado por um lugar que nunca te poderia dar verdade. Não carregas vitória, não carregas amargura, carregas soberania, o direito de viver sem reagir, o direito de existir sem sustentar outra pessoa. E se estás a ouvir estas palavras, talvez algures dentro de ti estejas a começar a reconhecê-lo. A tua ausência nunca foi o fim. Foi o início de uma vida que já não exige que desapareças para que outra pessoa possa continuar a existir. A partir daqui, não precisas de provar nada. Só precisas de continuar a caminhar silenciosamente, conscientemente e honestamente, de volta a escreve "Sou livre" nos comentários para começar a tua nova vida.